Futuri apresenta The Pitch Invaders. Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um The Pitch Invaders, edição 333, como vocês podem ver, hoje de uma maneira diferente, uma maneira que a gente gosta, presencial, num estúdio, e para vocês já verem aqui de antemão, nós temos Pedro Nogueira, nosso convidado de hoje, treinador, jovem treinador, vale dizer, né? Treinadores com próximos dos 30 anos é meio difícil a gente ver, principalmente desbravando a Europa, né? Então, bem-vindo ao TPI, Pedro, é um grande prazer tê-lo aqui. E, lógico, falaremos muito do seu playbook e de tudo que você já aprendeu, lógico, nesse tempo na Europa. Bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, prazer estar aqui no Future, no The Pitch Invaders. Eu sou consumidor aí do material de vocês, gosto muito do trabalho de vocês, então obrigado mais uma vez pelo convite. E antes da gente começar o nosso papo futeboleiro, a gente tem que fazer alguns merchans que fazem parte, né, da nossa jornada. Hoje a gente vai abreviar, de fato, ao Futlink. O Futlink é a plataforma de mercado mais tecnológica do Brasil hoje, que permite análise de mercado, permite gestão de processos e, lógico, coloca o seu clube à frente de todos os outros. Um exemplo disso é o Botafogo, que foi o cliente Futlink que mais utilizou a plataforma durante 2024 e não deu outra, campeão brasileiro e campeão também da Libertadores da América. Então, fica o convite, se o seu clube não faz parte, aliás, mais de 90% dos clubes da Série A já são clientes Futlink, o seu clube está atrasado em relação aos outros. Principalmente agora que temos Copinha, Copa São Paulo, o Futlink tem todo o arsenal de dados dos jogadores desde o primeiro registro no BID aos 12 anos. E, lógico, pelo Futlink você consegue mapear jogadores precoces em relação à categoria que se busca de fato na maioria das vezes. Então fica o convite. E vamos então para o TPI 333. Pedro, a gente geralmente começa falando aqui sobre contexto. E o contexto muitas vezes é ignorado, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que na Europa isso é um pouco mais respeitado. Então eu queria começar te perguntando, logicamente você tem algum contato com o futebol brasileiro, por mais que esteja morando na Europa há algum tempo, a gente pode falar isso já de cara também, a sua vivência, quando você foi para a Europa de fato, né? Mas o que você vê assim, de diferença em relação ao respeito e o tratamento do contexto entre o continente europeu e o futebol brasileiro? Olha, eu acho que na Europa, o europeu ele respeita muito mais os processos, entendeu? Pela sociedade, por tudo. Então, lá na Europa, o futebol ele entende mais que um trabalho ele tem início, meio, e no futebol sempre, ou muito frequentemente, tem um fim. Mas é respeitado o processo, entendeu? Evidente que a Europa é um mercado muito grande. Se você vai na Espanha, eu tive o prazer de trabalhar na Espanha, na França, na Suíça, e não é a mesma coisa. O latino, o espanhol, o português, ele é muito mais parecido com o brasileiro, ele vai ser muito mais emocional, passional, do que um cara mais frio, como pode ser o suíço ou o francês. Então você vê que os trabalhos nos países do norte da Europa tendem a ser um pouco mais longevos do que nos países latinos, né? Então, eu acho que é sobretudo isso. E eu acho que o treinador é respeitado, né? Eu acho que aqui no Brasil o treinador, em certos contextos, ele acaba sendo... A figura do treinador, ele acaba sendo pouco respeitado. Acho que na Europa existe um respeito maior pelo trabalho, pelos processos, do que aqui. Aqui tem essa questão do treinador não pertencer de fato ao clube, né? Talvez seja dos profissionais o que menos pertença, né? Se a gente for comparar, lógico, aos jogadores, ao diretor de futebol, enfim. E aí eu acho que, diante dessa tua resposta, já que tem uma grande diferença, uma grande discrepância em relação a esse tratamento, queria que você falasse da tua trajetória. Quando que você saiu daqui para morar de fato na Suíça, né? Que foi para onde você foi de primeira. E como é que veio essa paixão essa paixão, lógico, pelo futebol, que eu imagino que você sempre teve, mas uma paixão a ponto de te converter em um treinador de futebol? A minha história é muito particular, né? Porque eu saí daqui do Brasil, do Rio, eu sou carioca, com a minha família, por razões pessoais. Meus pais saíram em busca de uma vida melhor fora. E então eu saí daqui com 11 anos. E, assim, eu muito cedo eu vi que eu não tinha
talento suficiente para ser profissional, como jogador. Não teve o joelho, então. Pois é, Não tem história pois de joelho. é. Aí, enfim, aos 16 eu comecei a treinar. Uma categoria amador, né? E aí, cara, a coisa foi meio que pegando, eu era muito apaixonado, né? Dedicava muitas horas àquilo, acabei começando a fazer contatos, acabei estudando, me formei, em paralelo comecei a ter contato, conhecer gente, pá. E chegou um dia que uma pessoa que eu conhecia comprou um clube na Espanha, uma SAF na Espanha, na terceira divisão espanhola, que na época se chamava Segunda B, hoje chama Primeira Ref. E na Espanha, a terceira divisão, ela não é a Série C no Brasil, com todo respeito à Série C do Brasil, porque eu acho que tem ótimos jogadores, enfim, que começam, treinadores, clubes tradicionais. Mas a Série C espanhola, pô, tem um nível altíssimo, né? Comparado a muitas primeiras divisões lá. Inclusive, os jogadores saem direto para a primeira divisão da Polônia, da Romênia, tem times tradicionais como o Deportivo La Coruña, o Málaga, o Recreativo de Huelva. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá como assistente técnico no Poli Rido, que é um clube tradicional do sul da Espanha. Aí fiquei no clube como assistente, depois fui promovido para treinador do Sub-23, do time B, do Poli Rido. E com 26 anos tive o que foi meio que o divisor de águas na minha carreira, que pude fazer alguns jogos como treinador principal da equipe profissional na segunda B espanhola. Isso daí eu era muito novo, não era espanhol, e aí acabou chamando muita atenção. E a partir dali eu meio que comecei realmente a minha trajetória em clubes da Espanha. Depois estive no Stade de Reims, da França, e agora tem 2 anos que eu estou no Lausanne, da Suíça, que é um clube da primeira divisão suíça, propriedade do grupo Ineos, que é o mesmo proprietário do Manchester United, do Nice e tal. Enfim, aí crescendo por lá, pelos mercados europeus. E você fala sobre esse cargo de auxiliar que você atingiu até o Stade de Reims, que é uma equipe tradicional na França, tudo. E como é que foi essa transição, assim, de auxiliar para um treinador de um time principal? Eu acho assim, o que muda quando você é treinador é a gestão do elenco, é você lidar com os atletas. Porque o auxiliar, o papel dele é ser mais próximo do jogador, né? Ele tem que ir na orelha do jogador, ele tem que pegar o sentimento, como é que o cara tá se sentindo, ver a temperatura do grupo, ter uma relação muito próxima com a do jogador, com o elenco. O treinador, ele tem que se manter um pouco mais retraído, ele tem que ter altura, né? E eu acho que, sobretudo para quem é um treinador novo como eu, a gestão da altura, das relações, da distância, você tem que ter uma distância sem ser distante. Não sei se você entende. Sim, sim. Por quê? Porque você não pode parecer pretensioso, não pode parecer arrogante, você está em início de carreira, é importante você manter os pés no chão, ser humilde de cara ao grupo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ser aquele amigo do jogador que muitas vezes é o auxiliar técnico. Você tem que ter, porque no final das contas você vai tirar o cara do jogo ou você vai pôr o cara no jogo. E isso é um fator muito importante. E, como treinador, você tem a gestão do elenco e a gestão da comissão técnica. Por exemplo, hoje lá no Lausanne, eu tenho 2 jogadores. Eu não fui jogador profissional. Meus 2 assistentes foram 2 jogadores internacionais. Um que recentemente fez a Eurocopa com a Albânia, um cara fenomenal, ex-jogador que acabou de encerrar a carreira, conhecido por lá, cria do clube. O outro assistente que eu tenho era capitão até 3 anos atrás do Lausanne. E são meus 2 assistentes no time B do clube, no Sub-21. Então, a gestão da comissão técnica é muito importante. Você não pode... as tuas ideias têm que prevalecer, mas também você tem que saber lidar, valorizar essas pessoas. Porque se você perde essas pessoas, você
você você acaba perdendo o que você tem, né? Sim. Então isso é uma coisa É importante. o limiar do respeito quase também, né? É uma coisa que você convive lá e que aqui a gente não tá habituado é essa questão do time B, né? Essa cultura. Até porque a categoria de base aqui ela é abreviada, né? Até o sub-20. Na Europa, inclusive, na última semana a gente recebeu o Carlos Brasil e ele falou sobre isso, que idealmente a gente teria que prorrogar a base até o sub-21, cientificamente, por uma idade realmente para maturação, etc. E até ter uma categoria sub-23, né? Que muitos clubes têm, enfim. Que é o caso da Espanha. A Espanha é Exatamente. sub-23. A Suíça, por exemplo, é sub-21. E a França, ela é também... A França não tem limite, mas é mais um sub-20 do que outra coisa. Uhum. Aí eu ia te perguntar como é que é essa relação de um treinador de sub-21, por exemplo, como você é lá no Lausanne, com um treinador de time principal. Como é que qual é a periodicidade de reuniões? Qual é o tipo de troca de informação que vocês têm? Você perde jogador assim, quase que instantaneamente quando o jogador se destaca no time B, por exemplo? Depende do projeto. Por exemplo, no estádio de Reims, eles fizeram um grupo Pro 2. Então, assim, o grupo do time B, ele está completamente conectado e associado ao grupo profissional. Quase uma extensão do grupo profissional. Então, o modelo de jogo, a forma de treinar, vai depender do profissional. Agora, tem muitos clubes que o time B ele está associado à base, ou seja, é o diretor da categoria de base que vai gerir até o time B, né? No caso do Lausanne, lá, a gente tem um modelo um pouco híbrido, a gente faz parte da estrutura da categoria de base, da hierarquia da categoria de base do clube, porém, existe uma conexão importante e grande com o grupo profissional. Eu acho muito importante, porque um time B, como ele é concebido na Europa, ele vai permitir aqueles jogadores que estão entre os dois times de subir, treinar, voltar. Então, assim, o modelo de jogo tem que ser parecido, sabe? Não adianta... Se eles marcam pressão alta, a gente não pode defender bloco baixo, porque o jogador ele tem que ter pelo menos alguns princípios para facilitar a integração dele no grupo profissional, entendeu? A gente serve também de plataforma para os jogadores que estão com menos minutos, né, ou que estão precisando jogar do grupo profissional, de jogar alguns jogos com o time B. Então é importante ter essa troca. Agora, a periodicidade, se é uma reunião semanal, se é através do diretor da categoria de base, se é o diretor de futebol, se é direto os dois treinadores, isso vai depender de clube para clube, entendeu? O certo é que os clubes que funcionam é onde há uma conexão e uma junção boa entre ambas categorias, entendeu? Entendi. Porque ele, em muitos clubes, é essencial. Sobretudo nos projetos onde o jovem jogador, jovem atleta, ele tem um papel fundamental, entendeu? Que é a venda, no caso. A né? venda, Seu ativo, a venda, é. E uma coisa que você cita, cara, que eu acho que é muito importante a gente falar também, é sobre esse limiar de quando o jogador vai transicionar para o time principal e quando não. E como gerir isso, né? Porque você, como você bem disse, você está no meio do caminho, né? Entre o jogador muito novo, que a gente vê aqui fenômenos do Brasil, como o Estevão, com 17, Endrick, Luiz Guilherme, todos do Palmeiras, por um acaso. E como é essa gestão do jogador tão jovem, transitando ainda entre base profissional e como tornar a subida dele, digamos assim, mais confortável e menos pressionante. Eu consigo imaginar que, no teu caso, no teu contexto, não existe essa ansiedade e também o jovem não é colocado ali como uma solução, digamos assim, no primeiro time, né? Ele não tem esse anseio de ter uma solução de fato, existe um processo. Mas eu queria que você falasse, diante da tua experiência lá, né, nesse meio termo, em relação ao que você vê no Brasil, por exemplo, hoje. Cara, eu acho o seguinte, o cara que é fora de série, ele vai... Ele não importa o como, entendeu? A transição ela pode ser menos, mais fluida. O cara que é fora de série, como esse que você citou aí do Palmeiras, Estevão, todos esses moleques, é muito fácil. Porque o cara é muito fora de série, então ele tá muito acima, entendeu? Aonde o profissional que está atuando, por exemplo, no meu caso, nessa categoria, pode ser ajudar, é aquele jogador que tem muito talento, porém ele ainda precisa ser curtido, entendeu? Ainda falta algumas coisas, sobretudo o entendimento de jogo,
às vezes é leitura, às vezes é o que em espanhol eles falam saber estar, né? Você ler os momentos, entender o jogo. Isso você pode ajudar um atleta, porque você já, nessa idade, você já meio que acabou a formação, a base do construir as fundações. E aí você começa a trabalhar em coisas assim muito precisas, né, do desenvolvimento técnico tático do atleta, para quando ele chegar no profissional, ele ser realmente completo, o mais completo possível. Evidentemente, ele só vai ser completo quando ele começar a treinar e jogar no profissional. Mas, quanto mais o nível do time B for alto, mais rápido e fácil vai ser essa transição. Por exemplo, na Espanha, os times B podem estar até uma categoria abaixo do time A, né? Então, por exemplo, Villarreal, que até ano passado jogava a segunda divisão espanhola. A divisão, no caso. A divisão o Villarreal, primeira divisão, Villarreal B, foi rebaixado na temporada passada, mas segunda divisão. O moleque que joga segunda divisão, você bota ele amanhã para jogar a primeira divisão, ele joga. Sim, entendeu? Sim. Então é evidente que a categoria onde o time compete também vai determinar também ali o grau de proximidade entre ambos os times. Entendeu? Sim, entendi. E uma coisa que a gente fala bastante aqui é a questão do cognitivo, e vai muito de encontro com o que você falou aí em ter um padrão em todo o clube, assim, no sentido de jogo, né? Uhum. Você tem um padrão bem definido no sentido do projeto, do que o clube quer, de fato, que esses meninos se desenvolvam, como eles vão se desenvolver, para que jogo eles vão estar aptos. E aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura ainda. Como existe aí uma segmentação de, lógico, treinador a cada categoria, coordenador geralmente é um geral que não consegue ver com olhos de lins ali tudo, né? Uhum. Ele acaba vendo muito uma visão mais geral, mais genérica até, né? Uhum. Se a gente pode dizer assim. E o quanto isso dificulta, por exemplo, não ter um padrão de fato, e como essa mudança do treinador do time principal, por exemplo, influi na cadeia inteira. Porque, às vezes, o jogador que está na base praticando um tipo de jogo, ele vai chegar no profissional com um jogo completamente diferente do que ele... Cara, eu acho assim, o importante é você transmitir aos jogadores os fundamentos do jogo de posição. A gente pode até entrar em detalhes mais tarde. Mas eu acho assim, muitos clubes apostam por um modelo único e exclusivo. Mas chega aquilo que você falou. Você sempre joga 4-3-3. Hoje em dia o sistema não quer dizer grandes coisas, mas vamos dar um exemplo simples. Joga na base, desde o sub-13, o sub-15, 4-3-3. Aí pega o treinador do profissional faz sucesso com o time jogando com linha de 3. 3-5-2, sei lá. 3-4-3. E aí? Por isso que eu acho que você tem que dar os fundamentos para o jogador entender qualquer que for o modelo de jogo no profissional, entendeu? Inclusive trazendo variabilidade na base, tá? Porque se você formar para fazer só uma coisa, se você pedir a esse atleta alguma coisa diferente, ele não vai saber, entendeu? Então vou te dar um exemplo concreto. Na Espanha, a gente tinha emprestado 2 jogadores do Real Madrid, inclusive um deles nos clubes que eu tive. Inclusive, um deles está agora na primeira divisão espanhola. Zagueiro. Ele não sabia defender. Por que ele não sabia defender? Porque ele jogava na base do Real Madrid e o Real Madrid, nos jogos, só atacavam. Entendeu? Era um modelo de jogo completamente baseado, apesar de o Barcelona levar a fama, o Real Madrid também, baseado na posse de bola, na fazer saída e tal. Chegava na hora de defender uma bola aérea, por exemplo, ele faltava de fundamentos. Ele faltava de experiência, de tempo de prática daquilo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta, sabe? No treinamento e também no jogo, sabe? Por isso que você, com o teu modelo de jogo, apresentar variabilidade é importante, no treinamento apresentar variabilidade na base é importante, mas também você tá se confrontar a times de características diferentes, para o cara se formar como um todo. Sim. Não só ser especialista em tal coisa. Sim. Entendeu? Sim. Até se fala muito nessa questão de também formar o jogador
colocando eles praticamente em funções diferentes também, né? Em posições diferentes para que ele não cresça fazendo a mesma coisa o tempo inteiro e seja um jogador tão específico assim, né? Eu acho que depende do atleta. Eu tenho uma visão assim, tem jogadores que você tem que levar ele para várias posições para ele crescer. Eu também acho que tem uma certa hora que você tem que ter especificidade. Então, isso é uma das coisas que é uma das tendências lá. É óbvio que quanto mais versátil for o jogador, melhor. Mas o jogador ele tem que saber fazer uma função. Isso é importante. Mas eu acho que depende do perfil do atleta. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho um ponta direita que ele, toda vez que ele vem para dentro, ele recebe por dentro, ele perde a bola. Canhoto, joga pela direita. Ele perde a bola. A função dele, ele só tem uma forma de dar certo no futebol. Se ele jogar pela beirada do campo, como um ponta de antigamente, onde ele vai dar um drible curto, acelerar, cruzar ou chutar. Entendeu? A função dele é essa. Porque ele é muito bom naquilo e ele tem um déficit técnico que com 19 anos vai ser muito difícil fazer ele progressar para ser um desses pontas que vem por dentro, que joga como meia. Não é a praia dele. Entendeu? Então, aí é onde entra o conceito de individualização. Cada jogador é diferente. Então, hoje em dia, a gente se preocupa, isso é uma tendência lá na Europa, em individualizar o máximo possível o treinamento do jogador, seja dentro dos exercícios coletivos, com exercícios específicos, analíticos, e também com todo tipo de feedback, de retorno, enfim. Para o cara ter uma coisa muito específica. E cada jogador é diferente. Tem jogador que vai se adaptar bem à versatilidade do futebol moderno, e tem jogadores que não. Tem jogadores que você tem que pedir a ele uma função. Sabe, para dar um exemplo, outro exemplo clássico, um zagueiro. Tem zagueiro, cara, que ele não vai ser bom zagueiro na saída de bola. Você pode melhorar ele um pouco, mas ele vai ser um ótimo zagueiro no corte, no cabeceio, na marcação, muito agressivo. Então, eu acho que depende de cada atleta. E aí entra, como eu te falei, a questão da individualização do treinamento, que é muito importante. Então, vamos entrar agora no jogo do Pedro Nogueira como treinador de fato. E a gente começa de uma forma em ordem, né? Quase com uma cronologia aqui, com bola primeiro. Como é que sai a bola os times de Pedro Nogueira? Eu já entendi que os seus times adotam um jogo de posição, certo? Sim. É até o tema do seu livro que você vai falar mais tarde como a dica futebolera, a gente já adianta para vocês aqui. Sim. Mas como é que são os times do Pedro Nogueira a partir da saída de bola? Olha, eu sou um cara pragmático, entendeu? Então, a primeira coisa que... existem dois tipos de treinador, né? O treinador que vai impor o modelo dele, independentemente do perfil de elenco, e o treinador que vai adaptar o modelo dele ao elenco, entendeu? Eu sou um pragmático, eu tenho que trabalhar com os jogadores que eu tenho à disposição. Então, se eu tenho... o que eu busco como treinador é otimizar as características do meu elenco, entendeu? Se o elenco tiver a característica, como é o caso de um time B, de muito talento, nós somos um dos 8 centros de elite do futebol suíço, então o futebol suíço que tem resultados importantes, nós somos um dos 8 centros que formam esses atletas, vários jogadores de seleção e tal. Então é fácil, você pode sair jogando, você pode ter um modelo baseado no jogo de posição, você pode fazer uma série de coisas. Mas se você não tem um perfil de atleta, não adianta você querer fazer alguma coisa que tecnicamente não tem. Sim. Então isso é uma coisa que eu acho, que o teu modelo de jogo, ele tem que ser, ele é uma variável do que o elenco pode dar, como capacidade técnico-tática, relações socioafetivas, que é uma coisa importante também, porque às vezes você tem um elenco de qualidade mediana, mas os caras jogando junto há muito tempo, então já tem automatismos, isso pode fazer com que as lacunas técnicas sejam menos visíveis e tal. No caso de um time que possa jogar, óbvio que eu gosto de sair jogando. Mas, assim, o jogo de posição é o quê? É você superar as diferentes linhas do adversário de forma progressiva e controlada. Como? Gerando vantagens,
né? Sejam espaciais, temporais, socioafetivas, numéricas, você vai gerando vantagem para fazer a bola chegar. Mas o objetivo é fazer com que a bola chegue no gol do adversário. O que é que eu quero dizer por isso? Se eu posso fazer uma ligação direta com o atacante vai fazer um desmarque de ruptura nas costas da defesa e o goleiro vai botar a bola direto nas costas da defesa e com um passe eu chego no gol do adversário, não tem porquê dar 15 passos para sair jogando. Só é interessante eu dar 15 passos para sair jogando se o meu time é capaz de fazer isso sob pressão do adversário e se eu tenho interesse em trazer a marcação do adversário, pressão, para fazer com que eles saiam e poder atacar as costas da defesa com espaço. Você entendeu? Sim. Então, é uma resposta talvez mais complicada, que meus times sempre saem com linha de 3. Às vezes sai com linha de 3, tem jogo que eu saio com linha de 3. Tem jogo que a gente trabalha jogadas ensaiadas do tiro de meta para sair jogando, para criar uma vantagem numérica em tal zona do campo e tal. E tem jogos que não é necessário, entendeu? Tem situações que não é necessário. Então, a saída de bola, por exemplo, ela vai variar do teu adversário, vai variar dos jogadores que estão à disposição. Agora, eu vou rifar a bola e vou jogar a segunda jogada? Não, eu vou preferir tentar fazer com que a bola avance. Mas a bola avance, não a bola ficar parada lá. Sim. Eu não sou um partidário do entre aspas, que ficou conhecido como tic-tac, né? Que é aquela coisa de você ter 80% de posse de bola, você dá um chute a gol. É melhor você ter 20% de posse de bola e dar 10 chutes a gol, porque você ter 80% de posse de bola e dar um chute a gol. Você entendeu? Sim, então... É um senso mais objetivo também, né? Pelo que eu entendi. E você falou até, durante o podcast já, sobre sistema, que o sistema hoje não quer dizer tanto assim. E a gente sabe que, assim, o sistema, um 4-3-3, um 4-2-3-1, ele é muito mais, digamos que visto, ele tá mais claro quando na fase defensiva. Isso, né? Isso. E em fase ofensiva, a gente tem muitas nuances que alteram, de fato, esse desenho, né? Eu acho que o grande exemplo disso é o City do Guardiola hoje, que tem até colocado no sistema inicial quase que o desenho que o time dele realmente faz, né? E aí eu te pergunto, no teu time, você falou até que é pragmático em relação ao que você tem em mãos, etc. E eu, particularmente, acho isso inteligentíssimo. Quem dá amplitude no teu campo? Assim, na tua preferência, no teu mundo ideal, são os alas, no caso os laterais, ou são os extremos? Ponta. Por quê? Porque o ponta, o extremo, externo, que eles falam em Portugal, né? Ele normalmente é um jogador habilidoso. Eu divido o campo em 7 zonas, tá? Essa é a forma com que eu trabalho. Eu tenho 2 zonas de aceleração, que são os 30 últimos metros do campo na parte lateral da área, tá? Eu tento fazer com que a bola chegue nos pontas em situação de igualdade numérica ou, inclusive, superioridade numérica se o lateral dobra e tal. Mas vamos falar do ponta. Por quê? Porque eu sei que, geralmente, vai ser por ali que eu vou ter um jogador que é capaz, que é habilidoso o suficiente para eliminar uma situação de 1 contra 1. Entendeu? Geralmente, o lateral é um jogador mais de capacidade de repetir esforço, né? Então, ele tá mais para apoiar, para dobrar, ultrapassar. Mas se eu tivesse que escolher, claramente o ponta. Inclusive, é o que eu busco. Sim. Entendeu? É um ponta. Agora, por isso que eu te falei da questão da adaptabilidade. Se você imagina que você tem 2 pontas que, na verdade, não são pontas, são falso extremo, que entram por dentro. Que o jogo é um jogo de combinativo, são muito bons no jogo apoiado, mas não tem 1 contra 1. Aí você tem que ter a amplitude com os laterais, entendeu? Então... E uma coisa que está muito em voga hoje, eu acho que talvez reverberou ainda mais por essa conquista recente do Rodri com a bola de ouro, é a função do 5, e tem uma frase famosa aqui no TPI já, que foi o Carlos Carvalhal que citou, que diga-me quem é teu 5 e eu digo como é que tu joga. E aí eu te pergunto,
Qual é a influência do 5 no teu time e se você realmente é partidário dessa tese de que o 5 define o jogo de um time? Porque ele é um estabilizador. Lá na Europa é o 6, né? Que aqui é a lateral esquerda. Sim. Ele é um estabilizador. Eu acho que o primeiro volante, que é a função, né? Ele tem que dar fluidez ao jogo. Ele tem que passar, a bola tem que passar pelo pé dele e acontecer alguma coisa. Não necessariamente ele vai dar uma assistência, mas a bola nunca vai ser perdido. Ele vai desafogar o time, se necessário, você entendeu? Mas a criatividade do treinador por exemplo, você tem um volante, primeiro volante não é muito bom, entendeu? Mas você tem dois meias, por exemplo, jogando um 4-3-3, você tem dois meias que são bons jogadores tecnicamente. Então você pode usar o meia, o volante, perdão, no 5, como um fixador para liberar espaço para os dois meias virem a apoiar, entendeu? Você pode ter rotação nos triângulos. Mais ou menos o que o Real Madrid do Zidane fez, né? Com o Casemiro e o Kroos. Isso, você pode rodar. Então, assim, na saída de bola pode ser mais um e depois na fase defensiva mais outro, sabe? Por isso que eu digo, eu entendo a afirmação, porra, um grandíssimo treinador, o Carvalhal, mas eu acho, assim, que hoje, com o Rodri, com o Busquets, com todos os jogadores, eles deram muita luminosidade, né, a essa função. Óbvio que se você tem um jogador com esse perfil é maravilhoso, mas se você não tem, você também pode construir um time ofensivo que domina os adversários, que é a minha ideia, né, de dominar os adversários, submeter os adversários, de uma forma eficaz também, entendeu? Então, eu vejo como uma função importante, mas que você pode contornar. Sim. E uma outra função que, nesse caso, sempre teve em destaque, que é o camisa 9, mas que durante muito tempo o camisa 9 estava lá encarregado a fazer gols, né? E a gente sempre cobrou o 9 por fazer gols. Tá aí uma discussão que ficou muito em destaque em relação a isso, que foi o Gabriel Jesus na Copa de 18, né? Que cobrou-se muito dele fazer gols e, na verdade, o que o Tite procurava, buscava dele era justamente abrir espaço, né? E apoiar, muitas vezes abrindo o espaço para o Neymar infiltrar, etc. Como é que você enxerga o 9 hoje para o teu time? É um jogador, no caso, igual o City do Guardiola se adaptou ao Haaland, que é o finalizador, não é um jogador que vai apoiar tanto, aquele desmarque de apoio para gerar um pivô, etc. No teu time, você prefere que seja um finalizador encarregado daquilo ou um jogador que vai combinar mais e que vai gerar mais dinâmicas diferentes? Cara, assim, eu acho que um time, para você ganhar um jogo de futebol, pensa um pouquinho, você tem que ser eficaz nas duas áreas. Essa é a verdade do futebol. Porque tem times aí que porra, não jogam bem e ganham e tem resultado. Porque são times altamente eficazes em bloco baixo, defendendo, sem bola, e altamente eficazes no campo do adversário nos últimos 20 metros. Se você tem no teu elenco pontas, meias, que tem gol, né? Que é aquela expressão que os espanhóis tem gol, que são capazes de fazer gol, então você vai ter 2 pontos que vão terminar a temporada com 12, 14 gols cada um e tal. A função 9 não precisa ser um finalizador. Você pode ter um 9, um falso 9, que é esse... Porque o falso 9 ele é muito interessante contra bloco baixo, né? Porque ele vai liberar espaço, ele vai arrastar para liberar para uma infiltração de segunda linha, etc, etc. Mas se você tem o finalizador, seja ele qual for. Sim. Se você não tem a figura, se os teus pontas não são bons finalizadores, se você não tem o meia que é capaz de bater de fora da área, que vai terminar o ano com 8, 9 gols e tal, você precisa da figura do atacante. Por isso que eu digo, eu acho que a grande arte do futebol é você montar um time em base ao elenco e em base a uma ideia, a princípios de jogo. Meus princípios de jogo, eles são muito determinados. Meus times jogam baseado no jogo de posição. Superar linhas de forma organizada, controlada, metrizada, através de vantagens espaciais, temporais e tal. Mas depois a função, como é que você vai montar?
Agora, por exemplo, eu faço uma saída de 3 assimétrica, porque eu tenho um setor esquerdo do campo que tem uma característica, o setor direito tem outra. Então eu puxo o meu lateral esquerdo para dentro, ele faz saída de 3, ele faz o terceiro zagueiro, eu libero o lateral inclusive pode ir por dentro, o ponta fica aberto, é o lateral que vem por dentro. Agora, se amanhã eu tenho um jogador que apoia, que é o Roberto Carlos na lateral esquerda, não vou fazer o Roberto Carlos na lateral esquerdo. Se eu tenho um atacante que é um matador dentro da área, irmão, ele vai jogar dentro da área. Sim. E é o elenco, o time e, nesse caso, o treinador, que tem que encontrar as soluções para fazer a bola chegar ali. Você entendeu? Sim. Qual é o jogador que vai fazer ganhar o jogo? Esse ele tem que jogar, sabe? Os melhores tem que jogar. Então você tem que dar o teu jeito, sabe? E por isso que às vezes eu escuto assim, fulano e fulano não teve no Flamengo aquela coisa, o Pedro e o Gabigol não podem jogar junto e tal. Não é que não pode. Tem que jogar junto. O Dorival fez muito bem isso. Né? Tem que jogar. Entendeu? Porque os que marcam a diferença, eles falam de espanhol, marcaram a diferença, tem que jogar, entendeu? E você tem que dar teu jeito. Se você vai jogar com 3 zagueiros para botar 2 atacantes lá, se você vai... Dá teu jeito, mas vai jogar. Até porque condiciona o adversário também, né? Óbvio, esses caras têm que jogar. Então você tem no teu elenco o Haaland, o Haaland vai... E tanto é que o Guardiola, que é um cara malandro, o Haaland não é o Messi ou o Pedro, ou sei lá quem no Barcelona que fazia falso 9. Ele mudou o estilo dele, entendeu? Sim. Adaptabilidade, de fato. E agora a fase defensiva, que eu até acho que é pouco discutida. Quando a gente vai falar assim, de parte tática, as pessoas se atêm muito ao jogo com bola, tudo, mas a gente sabe que a fase defensiva, como você bem disse, talvez seja o grande viés de equilíbrio hoje para um time de futebol, né? Como é que os teus times geralmente se portam em fase defensiva? Ainda entra muito essa questão do pragmatismo em relação ao que você tem no seu elenco? Ou você tem uma ideia mais fixa assim, em relação a bloco alto, médio, baixo, encaixes? Como é que os seus times marcam de fato? Cara, a primeira coisa que a fase defensiva ela começa na perda da bola, né? Hoje em dia é fundamental, na verdade. Hoje em dia a gente fala muito de ataque posicional, defesa posicional e o coração do futebol é bola parada e transição. Essa que é a verdade. 2/3 dos gols hoje no futebol, qualquer que seja a categoria, bola parada e transição. 1/3 cada um e 1/3 ataque posicional. Então a fase da perda de bola ela é muito importante. Então, você ter claro quais são os seus conceitos na perda de bola é muito importante. Eu tenho um conceito bastante claro, que os próximos à bola, que em espanhol são os cercanos, eles têm que apertar, né, e tentar recuperar a bola, e os lejanos, que são os distantes, têm que voltar e formar o bloco. Né? Então, a gente tem... Por quê? Porque se você tem só a questão do gegenpressing, do Klopp e tal, se todo mundo vai para cima e se o adversário consegue fazer com que a bola saia do centro do jogo, tá fudido, perdão a expressão. Porque já era, teu zagueiro vai defender com 60 metros, você perdeu a bola no campo do adversário, é difícil, entendeu? Então eu trabalho assim. E na fase defensiva sem bola, já com posicional, é bloco estreito, curto. Estreito, curto é inegociável. E a tendência a orientar para fora do campo. Né? A orientação, se você... Gatilho que você diz, né? Em português talvez me escape a palavra, mas você tem 2 formas de orientar. Induzindo. Ou você induz para fora ou para dentro. Sim. Né? Eu geralmente costumo pedir, treinar os meus times a orientar para fora. Salvo algumas exceções. Você tem no elenco 3 jogadores muito fortes no meio do campo, aí você pede, sobretudo para os jogadores de fora, dá para dar o centro do campo para o adversário, porque ali você sabe que você vai recuperar a bola. Mas estreito, curto, sempre estreito, curto, bloco alto, estreito, curto, bloco baixo, estreito, curto, bloco médio. Dá o espaço entre linha, né? E depois, cara, eu acho que hoje você tem uma tendência que eu pelo menos vejo assim, que hoje o futebol, ele tá cada vez mais se tornando bloco alto, pressão muito forte, capacidade de repetir, sprint, esforço, e bloco baixo, entendeu? Os 2. Você vê hoje no futebol de altíssimo nível, bloco médio, assim, ele tá perdendo um pouco de espaço. Óbvio que ainda tem vários times que jogam bloco médio, mas eu
jogar mais ou bloco alto, ou puxa para baixo, bloco baixo, entendeu? Entendi. Bom, depois dessa aula, eu acho que não poderia fazer outra pergunta que não quais são as aspirações do Pedro Nogueira a partir de então. A gente sabe que está no meio de uma temporada, ainda existe, enfim, meses pela frente, tudo. Mas o que o Pedro Nogueira espera a curto e médio prazo como treinador de futebol? Cara, eu, assim, primeiro eu tô muito feliz lá no Lausanne, é um projeto bem legal, bem bacana, é um clube que tá num grupo forte, com uma infraestrutura boa, eu não posso me queixar das questões financeiras, econômicas também. Agora, eu, ano passado, tive a sorte de ter o UEFA Pro, né, de terminar a licença, que é a licença que permite treinar clubes de primeira e segunda divisão. Então, evidentemente que a minha aspiração é, num futuro, assumir, ou voltar a assumir, porque eu já tive essa experiência na Espanha, um clube profissional. O aonde, o como, quando, isso daí eu acho que no futebol, para um cara como eu, que sou jovem, que não fui atleta, você tem que estar aberto às diferentes situações que podem chegar, que podem ocorrer, tanto no Brasil, fora, Espanha, Portugal, Suíça. Isso que eu ia te perguntar, e o mercado do Brasil, como é que você olha para o mercado do Brasil nesse momento? E se você... lógico, você falou que está aberto a todas as situações, mas a gente sabe que o tratamento do treinador, como a gente falou lá no início, é muito diferente, né? Como é que você enxerga hoje o mercado do Brasil para o treinador? Cara, eu acho um mercado bem legal. Eu acho que é um mercado porque eu acho que o mercado tem muita coisa para fazer, Sim. Entendeu? E eu acho assim, tem que valorizar o profissional brasileiro. Sim. Às vezes, só porque o cara trabalha fora, acho que tem muito pangaré que não tem ideia, não sabe e que ganha espaço só porque trabalhou fora. Não, aqui no Brasil, pô, sempre teve uma escola, pô, altíssimos profissionais de altíssimo nível. O Brasil é um mercado, eu acho, muito interessante, entendeu? Acho que tem que ter muita personalidade para trabalhar aqui, porque não é fácil. Tem que entrar na briga e não ter medo do barulho, não ter medo da exposição. É um mercado que é evidente que, para mim, sendo brasileiro, é interessante, né? É interessante, claro. Sim, e agora chegou a hora da gente trazer as nossas dicas futeboleiras. E assim, hoje eu não vou nem trazer a minha dica porque eu quero me reservar esse tempo todo ao Pedro e a essa obra que ele trouxe. E aí eu deixo o espaço para você apresentar o seu livro. É o livro escrito por Pedro Nogueira durante a pandemia, né, Pedro? Isso, ele já tem alguns anos. É um livro que originalmente foi escrito que eu escrevi em espanhol, quando estava trabalhando lá, quando parou, né, a questão da pandemia. Tinha começado a escrever em 2019, depois foi publicado no início de 2021. O livro está em espanhol, está em francês, e agora eu estou terminando de traduzir para trazer o quanto antes para o Brasil. Espero que ainda no primeiro semestre, certamente no primeiro semestre de 2025, a gente tenha disponível aí para o público, tanto de Portugal como no Brasil, disponível em ambos os mercados. E, cara, assim, eu não vou usar de falsa modestia. Foi um livro que deu muito certo na Espanha, na França e tal, porque eu tentei fazer uma coisa, assim, muito objetiva. Não é muito a minha opinião. Eu sou muito humilde em relação a mim, eu não tenho grandes coisas para falar. Quem tem que falar são os grandes treinadores que ganharam já títulos e coisas. Vocês viram a aula que ele deu aqui hoje? Não, cara. Então, assim, é uma coisa muito objetiva, entendeu? Assim, como atacar um 4-4-2, quais são os princípios do jogo, do jogo de posição, quais são os fundamentos da saída de bola, quando você joga pelos lados do campo, o que você pode trazer? Por exemplo, eu não sei se você sabe, um conceito, fixar o lateral por dentro. Eu explico o que é uma coisa que a gente usa lá. Então, por exemplo, você pede para um dos teus meias fazer um desmarque de ruptura em direção ao lateral, tá? Aí o que o lateral vai fazer? Se ele vê um jogador saindo na direção dele, ele vai ficar no mesmo... Se o movimento é sincronizado, um meia, um volante e tal, dá a bola no ponta. O que acontece? Esse movimento do meia de correr em direção ao lateral, ele vai liberar espaço para o ponta e o lateral só vai poder sair depois, inclusive pode ter um 2 contra 1. Então,
todas essas questões é que estão explicadas no livro. Está disponível na Espanha e na França, por enquanto, mas, mais uma vez, em breve, aí no Brasil, espero que nos próximos meses, já tem alguns capítulos, inclusive, que estão... Pode abrir, inclusive, se quiser dar... Olha só, já fica aqui a dica para vocês que isso aqui tende a ser o almanaque de tática de ataque no futebol, tá? Tá aqui, ó, conceitos táticos de ataque no futebol, como o Pedro disse, em breve, em português, né? Mas tem muitos, tá? Ó, vou ser honesto, tem muita gente boa, sobretudo em português também. Portugal fabrica muito, mas em... A academia de Portugal é muito boa, né? Mas em espanhol também, tem muita coisa. Deixa eu abrir aqui para você. Tem muita coisa legal. É mais uma obra, não creio que seja nenhuma referência nem nada, mas é verdade que pelo fato de não ser a minha... Ou seja, evidente que tem algo de mim, mas por ser uma coisa bastante objetiva, ter muitas imagens, tá tudo explicado. Isso aqui é um diferencial. Tá tudo explicado. Porque a literatura em si, pelo menos aqui que a gente consome de literatura de futebol aqui, não tem essa didática de imagem. Não, ela é muito fácil. Inclusive, as coisas mais importantes estão ressaltadas. Tem imagens de jogos que foram vetorizadas para explicar os conceitos. Então, assim, é uma coisa bem... Eu tentei fazer o mais objetivo possível. Depois, eu mesmo, lendo o livro, que já tem 5 anos que eu escrevi, eu falo, pô, cara, isso daqui eu tenho que dar uma melhorada, porque a gente pode entrar em mais detalhes, não é bem assim. Mas a gente sempre é mais crítico com a gente. Claro, mas tem que ser, né? Mas eu espero que a versão que saia no Brasil, saia em Portugal, nos próximos... não é só uma tradução, sim. É também uma adaptação e as coisas vão mudando para trazer uma informação mais atual possível. Todo ano o futebol tem uma novidade, assim, que entra em voga com estudo, enfim. Você sabe uma coisa aqui que eu mudei, por exemplo, a visão? Eu faço um primeiro capítulo, sobretudo aquilo que você falou dos sistemas de jogo, mas quais são os pontos débeis, ou seja, os pontos fracos defensivos dos sistemas? Como é que você ataca? O time está organizado no 4-4-2, como é que você vai ser... Quais são os pontos fracos estruturais do 4-4-2 que tendem a acontecer? Evidente que não... E uma das coisas é o sistema com 3 zagueiros. O sistema com 3 zagueiros aqui eu mudei bastante na tradução, a versão em português, porque hoje mudou, assim, o que era os 3 zagueiros há 10 anos atrás, linha de 5, por exemplo, hoje você vê cada vez mais 5-2-3, né, na fase defensiva, e são sistemas muito eficazes e tal. Então, assim, são coisas que o futebol, como você disse, vai evoluindo e a gente tem que se manter atual, né? Olha, eu poderia ficar aqui até amanhã com o Pedro Nogueira, porque além de ser já com excelentes conceitos, e eu tenho certeza que um grande treinador é um grande cara. Então, Pedro, eu agradeço muito a sua participação aqui no Futuri, e as portas estão sempre abertas. Obrigado. Vou voltar para apresentar o livro em português, então. Ó, já fica o convite aí, então, para o Pedro, quando sair a versão em português, ele está aqui com a gente. Futeboleiros e futeboleiras, esse foi mais um TPI, edição 333. Esperamos mais vezes aqui em estúdio, uma questão mais pessoal aqui, né? Uma relação mais próxima, de fato, para que vocês também possam consumir. E aquela mensagem de sempre do Futuri: pense o jogo. Até a próxima, The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.